verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres. O violento, como o touro da Europa, o insinuativo, como o cisne de Leda, e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre Zeus. Trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O programa de hoje, Aquela Mulher, entrevista Teresa Collor. A minha entrevistada é mais do que apenas a Teresa Collor que se conhece. Ela é Maria Teresa Pessoa de Queiroz Lira Collor de Mello, quase maior que você. Você forma no time das Petites, né? Você sempre foi assim? Você sempre foi a gracinha do pedaço, é isso, Teresa? Eu sempre fui a menor da minha casa, né? No começo até achava muito chato, né? Sempre tinha aquela coisa meio de brincadeira entre os irmãos, na escola também. Mas hoje eu me sinto muito bem da altura que sou muito bem comigo mesmo. Esses nomes vêm de que pessoas? Pessoa de Queiroz, como é que você divide? O que você puxou de quem aqui? Esse Pessoa de Queiroz, que até aí tá faltando Pereira de Lira, né? Pereira? Porque é Pereira de Lira. Pessoa de Queiroz é da mamãe. Então, peraí, Maria Teresa, ela... Pessoa de... Ah, você não tem esse nome? Não, Pessoa de Queiroz não. Mamãe é Pessoa de Queiroz, quer dizer, eu seria, mas a gente só adotou o nome do meu pai. Então diga como é que é. Maria Teresa Pereira de Lira. Pereira Collor de Lira, Mello. Collor de Mello. Você nunca tirou nenhum nome para botar o do seu marido? Eu só adicionei o dele, né? Eu acho que a gente nasce e é registrado e não deve mudar, não. Fica tão complicado, né? A vida já é complicada, a gente tem que deixar o nome do jeito que é mesmo. E documento, e filho, essa coisa toda. Teresa, houve uma época que você era mais reticente quanto a fazer entrevistas. Depois você passou a dar essas entrevistas. Por quê? O que foi que mudou? O que foi que você resolveu consigo mesma? Que fase é essa? Eu tive mais afastada da imprensa, né? Eu acho que no momento que nós estivemos em Miami, depois quando voltamos, mas a partir do momento que eu assumi um cargo público, né? Fica difícil você tá se esquivando tanto, né? Então, voltaram, né, as entrevistas uma vez ou outra. Quer dizer, eu tento também selecionar e não estar em todas as entrevistas. Até gosto muito, às vezes, das pessoas, mas sempre é bom dosar, né? Comigo, por exemplo, foi a maior dificuldade. Você deu para toda, deu entrevista para periquito, papagaio, aqui não pensar. Não, ainda estou devendo entrevistas. Mesmo? Claro, imagina se você... Não fui uma exceção. Nem pensar, imagina. Mas não tinha nenhum problema. A pessoal com o meu estilo de entrevista. Não, de jeito nenhum. Você sabe até que eu gosto muito de você, não tem nada. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gostar de mim é uma coisa e ter a impressão de que você vai ser obrigada a dizer outras, significa também uma outra história. Por exemplo, houve uma época, a imprensa é assim, muito chata mesmo às vezes. Né? Houve uma época, depois da morte do Pedro, que perguntaram muito para você se você estava deprimida. Você negou, você disse que não. Isso ficou gravado na minha cabeça. Você não é dada a depressões? Aliás, o que é uma depressão para você? Como é que você qualifica um estado depressivo? Eu acho que eu mesmo não sou uma pessoa chegada à depressão, graças a Deus, né? Porque é um mal que afeta hoje tanta gente, né? Mas eu acho que é aquela vontade de não ter vontade de nada, né? A depressão lhe põe num estado de letargia e eu também acho que a gente não dá espaço para essas coisas. Eu acho que você tem que estar com a sua mente ocupada e buscando alguma coisa e ter um objetivo. Eu acho que isso já facilita, eu não digo que isso seja a receita, porque realmente é difícil, e isso é considerado como mal. Mas, claro que, quando você pergunta nesse exato período da minha vida, claro que todos nós somos feitos de sentimentos, né, de alma, de espírito, e então eu não podia deixar de estar triste e passar por... Não é brincadeira, né? Mas você estava reagindo. Mas, exatamente, eu reagi e não deixei que isso tomasse conta, nem um pedacinho da minha pessoa, né? Porque eu acho que depois que você começa a isso lhe invade, é difícil você sair, muito mais difícil.
Até hoje você tem isso? Você ficou, vamos dizer, uma mulher sozinha, entre aspas eu coloco, porque literalmente ficou. Você tem a sua atividade, você tem milhares de amigos. Eu fico muito impressionada porque onde a gente vai, que eu encontro a Tereza, quando ela entra no ambiente, os homens todos do ambiente vão chegando, assim, e eles vêm assim, num enxame e ficam por perto. Ainda que não falem com ela, chegam, tá, é verdade, Tereza. Mas isso não caracteriza, de qualquer forma, que você saindo desse ambiente, você esteja não muito sozinha. Você tem seus momentos em que dá um certo desânimo e que você tem que batalhar contra essa chamada tristeza ou estado depressivo de que a gente estava falando? Não, como você estava falando, né? Quando a gente aparece em público, né? Que realmente eu tenho sido cercada, assim, de muita gente boa também. Mas são momentos fugazes, né? De uma coisa social ou de algum... Realmente, em casa, você está só mais com você mesmo. Mas como eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ter atividades, agora eu não tô... Eu pinto, eu desenho, e aí eu não dou o tempo de ficar assim, deitada, assim, pensando, que a melancolia entra, essa coisa. Não vale, pra mim não vale, não dou. Bom, sua música predileta não é dor de cotovelo, é isso? Não, de jeito nenhum. Não é lambada também, ou é? Não, lambada até já tá meio fora, né? Agora tá o tal dos axé aí da Bahia. Axé não, e tem uma Macarena também. Macarena também. Sabe por que eu tive que lembrar de lambada? Porque raras vezes eu vejo um sotaque tão grudado em alguém como eu vejo em você. Mas eu tenho a impressão que quando você fica, vamos dizer, mais nervosa ou numa expectativa por algum motivo, ele fica acentuado. Mas tá? É isso? Não sei. A primeira pessoa que me diz isso é você. Eu realmente, às vezes, aqui no eixo Rio-São Paulo, né, às vezes até nós que temos sotaque do Nordeste, somos às vezes até meio gozados e uma forma assim meio... Às vezes até chega a ser pejorativa a forma. Mas eu acho que o que você é, dentro de você, vale muito mais. Eu nunca mudei meu sotaque, vou continuar com ele. Até porque já me questionaram, se você fizesse algum programa ligado à televisão, alguma coisa, você ia mudar o sotaque? De jeito nenhum. O Brasil não se resume a Rio-São Paulo. Claro, uma extensão dessas, nós ainda temos que agradecer de termos um idioma só. Imagine, é um sotaque... E eu vou continuar com ele. É um sotaque que lembra rede, dendê, umas coisas assim. Mas rede, dendê, aí já é Bahia. Pois é, Bahia. Mas eu fui tentar pensar em comida de Pernambuco e me veio sarapatel. Maceió. Não, você pensa de sururu, sururu. Não, Maceió é sururu é de Maceió? É, aquele molusco, é bárbaro. Então, vale a pena conhecer, viu? Então é sotaque de sururu e tal. Uma outra coisa, como é que era... Você, menina, como é que era Terezinha Collor? O que você tem de lembrança da sua infância? Você é de família grande? Você tem irmãos, não? Grande. Nós éramos em 7, né? Agora uma coisa, nunca ninguém me chamou Terezinha, porque eu acho... Não, eu estou dizendo Terezinha de tamanho. Pequena, Mas te chamavam de quê? Teca, Tetê, aí meus irmãos chamavam assim. Não, aí era Pedro, só o Pedro chamava assim. Tá vendo, mas você teve os apelidos. Tive. Mas gosto muito de botar também. Ah, é? É. Você chamava ele de... Eu sei, Dô. Era de chamava Dô, assim, você chamava? Mas... Quantos irmãos mesmo? Nós éramos 7 irmãos. E do primeiro para o último, 7 anos, 7 filhos. Bem próximos, né? Um filho por ano? É quase, porque mamãe teve filhos gêmeos. Aí, né? Ficou assim. Alagoas é conhecido como terra de gente muito brava. É verdade ou não é? O Nordeste todo, né? Tem um amigo jornalista, o Gutenberg, que inclusive fala disso, assim, como narrativa, mas com uma ponta de orgulho, eu percebo. Você já teve vontade de matar alguém? Depois, por exemplo, da história da CPI, ou na época da CPI, você teve essa vontade, gana de matar alguém? Ó? Não, de jeito nenhum. Esse sentimento, eu sou desprovida dele. É mesmo? Eu já tive. Eu já tive mais de uma vez vontade de matar a pessoa. Raiva eu já tive muita, né? Mas naquele momento eram tantos que, nossa senhora, ia ser um horror. Mas nunca me deu assim, sabe? Porque às vezes eu tinha essa raiva assim, mas ao mesmo tempo tinha desprezo, que sabiam que tinham pessoas tão pobres de espírito que melhor você nem se dar conta desse pensamento, sabe? Não deixar. Tereza, de verdade verdadeira, essa foi uma briga que você comprou porque era do seu marido ou eram coisas em que você realmente acreditava? Porque teve muita história em volta dizendo que, na verdade, o que houve foi um desentendimento entre irmãos por causa de business mesmo, por causa de dinheiro. Foi isso?
Não, olha, se eu fosse só uma briga, se eu não acreditasse, eu estaria só do lado dele, né? Eu estaria a companheira, pessoa que foi amiga do lado e tudo. Mas por eu acreditar e conhecer a história, eu fui companheira e também fui participante. Eu tive a atuação assim, eu tinha que estar presente ali, porque realmente eu vivia aquilo, sabia e conhecia, e não podia ser diferente, seria da mesma forma. E de repente você ficou pública e notória. Eu fico imaginando como é que como é que foi, no seu caso especificamente. Porque era como se tivesse uma coisa muito feia, né? Tava tudo muito feio, e lá no meio tinha uma ilha de beleza, porque foi assim que você ficou, apareceu na história final, né? Era o refresco na história toda, os fotógrafos em cima o tempo inteiro e tal, e sempre, quer dizer, havia essa unanimidade da beleza de Teresa. Como é que para você soou na época isso? Olha, eu não estava realmente preparada, né? Porque você vai numa causa tão complicada, dramática, difícil, né? De uma gravidade, uma seriedade, e dentro de um panorama deste, você de repente se depara com esse enfoque que a imprensa dá. Eu fiquei até muito surpresa, porque eu não achei eu nunca pensei daquilo, quase que não era uma prioridade, mas corria em paralelo, e a mim me causou surpresa, estranheza, mas eu não tinha tempo de, vamos dizer, processar aquilo na minha cabeça. De qual forma? Porque as outras coisas tinham tanto mais peso, e situação de vida, o que é que ia ser da gente, se ia sair daqui, de que ia viver, como ia, os meus filhos, a casa, quer dizer, toda uma ruptura com tudo, né? Então, como é que eu ia pensar, que eu estou me achando bacana, assim, né? Não dava tempo para você pensar nisso. Depois eu fui para Miami, aí umas revistas me procuraram, e saí numa capa, Então, aí você começa a ter mais noção disso, né? E é bom, deve ser bom. Claro, mas uma coisa também não é legal do ponto de vista do seguinte, no primeiro momento, só davam esse lado, esse enfoque de beleza, que eu achei até que desvirtuou um pouco o negócio. E isso chateia, porque às vezes lhe rotulam por isso, e acham que você não tem nada. Depois de passado algum tempo, sentiram que eu tinha uma posição, um ponto de vista, então aí começaram a dar esse outro lado, porque senão fica muito vazio, Marília. Você só, porque é bonitinho, não sei o que, e pronto. Mas se você tem o que mostrar, Teresa. Sim, mas se num primeiro momento te rotulam com isso, porque você acha difícil sair daquela imagem, é isso? Saiu uma capa de vídeo com o negócio das pernas, nossa senhora. Aí perguntavam se eu tinha pensado num tailleur de xadrez, qual era a roupa. Julgavam o tecido da minha roupa, se era adequado para a estação, que não sei. Quanta bobagem, né? Num problema assim. Imagina se eu ia dar conta, se eu usava. Eu procurava estar bem, mas usando a forma que eu usava, não mudei nada. Agora, imagina se você numa situação dessa de vida, qualquer pessoa se põe um pouco no meu lugar, se você está pensando nessas coisas, vê? Obrigada. Teresa, você é filha de um usineiro poderoso, João Lira, que também já foi senador. E, ao mesmo tempo, o estado de Alagoas é um dos mais pobres do Brasil. Como é que funcionava esse contraste para uma menina como você na década de 60 e 70? Você nasceu o quê? Em 60 e... Eu sou de 63. 63. Quer dizer, você era super menina. Não sei se você tinha essa percepção. Alagoas é muito pobre, não é? Não, olha, Alagoas, quando eu era menina, eu ouvia dizer que era o filé do Nordeste. Quer dizer, é uma área privilegiada. Nós não temos quase área de sertão, temos uma área de semiárido. Mas esse problema administrativo que realmente é o que empanca, vamos dizer assim, a máquina administrativa é meio complicada, né? E... é um estado que vivia muito da agroindústria do açúcar. Papai, a família do papai, a família de mamãe, todos os dois lados têm usina de açúcar há muitos anos. Eu acho talvez por isso, por não ser uma coisa nova, nós fomos educados de uma maneira muito simples. Então nunca teve essa... Você não percebia essa diferença? Não, porque não tinha essa... Claro, nós tínhamos uma casa muito boa, muitos empregados, essas coisas todas sempre tive desde criança. E... claro que a gente vê o contraste muito grande, né, das classes, mas eu acho que você tem isso tão fortemente, tão gritante aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? todo. E às vezes aqui a nível muito mais alto, porque lá as pessoas podem ter um poder aquisitivo alto, mas não é o padrão, às vezes você não gasta, não tem
externamente, sinais exteriores de que não são tão fortes como aqui no Sul, eu acho. Então, eu aprendi a conviver, mas eu convivo muito bem com todo mundo, sabe? Não tenho, assim, não sou uma pessoa preconceituosa, complicada, graças a Deus, não. Você casou virgem? Casei. É? O Pedro foi quase assim que o primeiro namorado, né? Vamos dizer assim. Tive outros namorados, mas assim, 2 meses, aquela coisa. 17 anos eu já estava quase casada. Você não tem filha mulher, né? Não. Você tem 2 meninos. 2 meninos, é. Você pensa nessa história, você acha o que dessa história de virgindade hoje em dia? Olha, é um negócio, eu acho que é muito cultural, né? Nós fomos criados, educados, mas hoje eu acho que com a evolução, a conquista que a mulher teve do seu espaço, eu acho que isso é uma coisa até retrógrada. O casamento dos seus pais, João e Solange, teve um desfecho muito atribulado. Isso chegou a afetar você? Como é que você encara uma separação nos dias de hoje? Não, eu já estava... Não, meus pais se separaram, realmente é difícil, é complicado, né, depois de tantos anos. E foi um ano antes do problema das denúncias, e quer dizer, Pedro foram caso Pedro anos Fernando. seguidos de problemas, né? E realmente é difícil, mas eu sou favorável a, se você viver bem, viver uma fase, viver o que porque a sociedade exige, ou às vezes por problemas econômicos, é difícil. A mulher tem que trabalhar, ter seu espaço para viver com um parceiro, marido, que for, porque gosta, porque se sente bem e porque é feliz, mas cada um respeitando o seu espaço, né? Então, a minha opinião, eu acho essa, acho que... Você tinha isso com o Pedro? Que eu conheço a família, Pedro, Fernando, todo mundo, Leopoldo, machões totais, hein? Verdade ou não? Não. Não, eu não acho que o Pedro, até se você botar dentro de um parâmetro, ele não é uma pessoa tão machista assim. Mas eu nunca tinha trabalhado. Eu seguia muito o ritmo dele, de vida, de horário, fazia muito a minha vida em função da vida dele, do ritmo dele. E eu acho que é difícil conciliar, seria difícil conciliar, realmente, né? Mas, claro, que todo casamento, às vezes, você tem problemas e tal, né? Mas eu sempre fui muito... Mas eu imaginei essa situação específica, no Nordeste, uma mulher bonitíssima, inteligente, mas um marido machão, sim. E, quer dizer, tudo isso forma uma circunstância, uma situação que eu fiquei imaginando se havia uma submissão. Você era submissa? Não. Tanto que você fala, quando fala com respeito a isso, quando ocorrer antes da denúncia da Grande, Pedro começou a tocar nos assuntos ligados a Paulo César Farias. Nesse momento, ele não estava em casa. Não. Não, porque justamente eu que pedi para ele se retirar. E aí como é que vocês retomaram? Porque você chamou? Você ficou com peninha porque ele estava no bombardeio? Não, aí quando ele fez as denúncias, que houve o afastamento dele da empresa, que foi dito que ele não estava bem mentalmente, então eu não admiti. Aí foi uma questão de postura. Eu vivia com ele, sabia que ele era uma pessoa sã, não era insano. Correto? Correto. Vi que ele que botou aquela empresa naquela situação, que botou para cima, que levantou, não era justo. Então, eu fui solidária a ele. Aí ele voltou para casa. Quer dizer, vamos dizer assim, deixei esse problema, porque eu achei que esse outro tinha muito mais peso. Naquele exatamente. momento. Aí eu fui muito companheira, né? Vocês ficaram amigos, hein? Aí depois esse casamento virou uma bela amizade, você diria isso? Porque aí existia também muito mais cumplicidade, né? Depois de um problema desse, né? Você une muito mais também, né? Eu quero acabar esse bloco falando da maior festa de casamento de que eu já ouvi contar. Aqueles dados todos que saíram na revista eram de verdade? Eu vou dizer para vocês. Na época, o casamento de Tereza e Pedro foi assim, saiu em todas as revistas nacionais. Tinha um cardápio com 80 perus, 20 quilos de filé, 40 presuntos, 500 quilos de lagosta, 300 uísques, 360 garrafas de vinho português e 4.000 refrigerantes. Tudo isso para 4.000 convidados. E dizem que o custo foi de $424 mil, o que dá mais ou menos $10 mil por cabeça. Foi isso mesmo, Tereza? Numa boa? Quer dizer, eu acho que... Não, você sabe, esses números eu nem conhecia. Poxa, mas saiu em todas as... Mas aí quando eu casei, eu viajei e não vi, né? Você saiu em lua de mel para onde? Fomos às Bahamas, depois aos Estados Unidos.
Isso é uma coisa pequena, não foi uma coisa complicada, não. Eu sinto que você tem um constrangimento em falar da sua riqueza. E quer dizer, eu acho que era inevitável, você é filha de gente muito rica. Mas ainda assim você sente esse constrangimento. É porque quer dizer, eu imagino... Sabe por quê, Marília? Porque eu não levo isso assim... quer dizer, é como eu falo, o papai criou a gente de uma maneira muito simples, sabe? Isso não é prioridade para mim, sabe? Eu não boto isso, porque meu pai, sabe? Essa coisa assim. Claro que é bom, claro que você sente um suporte. Ele é uma pessoa super equilibrada e tem um valor incrível como um profissional, como um trabalhador. Ele até hoje é um super competente, trabalha demais. Mas é porque é uma coisa assim, né? É complicado se falar esse negócio assim de... Complicado por quê? Imposto de renda ou por causa da pobreza geral do país? Não, é claro que eu acho que se ele tivesse ganho o dinheiro dele ilicitamente, eu não ia nem falar, eu entrava debaixo da mesa aqui. Agora, eu não me constranjo de falar, porque eu sei que foi um trabalho ganho com suor, com trabalho, com honestidade. Mas é difícil, eu não gosto de falar disso. É difícil, mas ela está usando Chanel nas orelhas, pelo menos está. São brincos Chanel. A roupa é Chanel também? Não. E ela fica vermelha. O programa Aquela Mulher está fazendo um pequeno intervalo nessa entrevista com Teresa Collor. A gente volta já. De volta com o programa Aquela Mulher, que hoje entrevista a mãe de Fernando Afonso e Vitor Afonso, a mãe de 32 para 33 anos desses dois rapazes, que é a Teresa Collor. Como é que é essa mãe? Você teve dificuldade em algum período da sua vida? Porque você teve filho muito menina. Você teve em algum período dificuldade em lidar com a maternidade ou não? Não. Claro que é difícil, né? O primeiro filho eu fiquei assim, né, eu não me achava ainda preparada, não. Sabe? Com vontade de sair de casa e não ficar com aquele chato que chorava aquela hora errada, tadinho, não é ele isso? Não, ele era até bonzinho, sabe? O Nando, que é o mais velho, né, não dava muito trabalho. E, graças a Deus, ainda tenho até hoje a Léo, que me ajudou lá com eles, É a mesma babá? Tá até hoje lá em casa, firme e forte. E ela me dava uma mão, então não posso reclamar, sabe? Isso não. Mas eu não me sentia, porque eu acho a responsabilidade, né, de você botar duas crianças no mundo e aquela coisa toda, você é atrapalhado, né? Você pensar na responsabilidade, tentar que aquela criatura seja feliz. Eu acho que a gente tem como princípio isso, né? Quando você bota um filho no mundo. Quando a gente é muito novinha, a gente não tem muito, não tem muito esse sentido, nisso. Né? Mas eu não me sentia assim tão preparada. Agora o Pedro já queria muito, né, e tal, porque ele já achava que estava mais velho, imagina. E não tinha, e aí porque queria curtir mais, ele dizia que ele era o filho mais novo e que teve muito pouco tempo na melhor época do pai dele, né? Então ele queria ter mais tempo com os meus filhos, com os nossos, né, vamos dizer. E não teve, né, mas... Essa história eu acho assim, da maior fatalidade, né? Uma coisa trágica mesmo, uma coisa... Tragédia grega, não sei se você concorda comigo. Você estava dizendo que o seu pai se separou um ano antes de começarem as denúncias que Pedro fez, e aí tudo estourou. Quanto tempo depois apareceu a doença dele? Aí fomos para os Estados Unidos em junho, aí voltamos em agosto do outro ano, né? Aí no ano seguinte, quando estávamos um ano depois de voltarmos, né? Começou. Foi, mais ou menos. 2 anos depois. 2 anos o que é uma loucura. Depois. E vocês não tinham a menor noção do que estava se passando? Não Começou tinha, o quê? Com dor de cabeça, é isso ou não? Não, o Pedro, ele naquele período foi diagnosticado um angioma. Mas era uma coisa congênita e nos Estados Unidos ele fez um exame e o médico disse que não era uma coisa que tivesse perigo porque era de nascimento e tal. Se ele quisesse, poderia fazer um bombardeio a laser e tal. Aí, passado 1 ano e pouco, quando ele veio visitar a mãe no hospital, ele fez um outro exame do Dr. Porto, que é o chefe dessa parte de neuro do Einstein. Não sei se ainda é, mas é uma pessoa muito boa, competente. Então ele fez novamente ressonância e tudo para ver se aquele
problema do angioma tinha tido alguma evolução. Então, diagnosticou que estava tudo perfeito, mandou para Cleveland para ver se estava... Não tinha tido mudança nenhuma. E, sei lá o que, 10 meses, sei lá, um ano. Depois o Pedro aparece com um negócio daquele, numa região completamente formado, diferente, tudo formado, uma coisa que... Você acha que a vida está escrita em algum lugar? Olha, esse episódio é uma coisa tão complicada, mas ao mesmo tempo, ele achava que tinha como missão isso, sabe? Ele sempre achou... E ele... Não estou perguntando ele, não, estou perguntando se você não, mas acha eu que a vida dizendo, está não, mas escrita eu em algum estou lugar dizendo que é assim. com relação a esse negócio. Então, vamos dizer, às vezes, eu estou falando porque é um episódio muito... tem muito peso na minha vida. Então, eu acho que tem coisas, por isso ele achava que era uma missão. Então, talvez isso tivesse escrito que fosse determinado que ele teria que fazer isso. E ele fez isso tudo e tinha uma consciência tranquila. O Pedro nunca tomou um Lexotan para dormir. Todo o tempo que nós estivemos fora, eu mesmo ficava mais apreensiva do que ele. Então, eu acho que às vezes você está escrito, você pode mudar um pouco os fatos, o curso das coisas, mas acho que já existe uma... Você tem, eu acho, uma missão quando você vem. E você tem que tentar cumprir da melhor forma. Qual é a sua? Vamos aos fatos. Qual a diferença da Teresa Collor de hoje para a Teresa Collor de 92, o ano da CPI do PC Farias? Aquela época, quer dizer, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, né? Os fatos todos me levaram a isso e eu hoje, um aprendizado mesmo, no Nordeste você poderia dizer até de carbureto, porque é aquela coisa... Que é isso? Carbureto é quando você, frutas meio verde, você bota abafada para poder ela amadurecer rápido, né? Um amadurecimento precoce, vamos dizer assim. Eu passei por muitas coisas e hoje me sinto mais segura, mais firme, um rumo completamente diferente na vida, né? Porque eu realmente tinha vontade de trabalhar, de tudo, de fazer alguma coisa, estava já pensando nisso, mas era uma coisa assim que, vamos dizer, teria sempre o Pedro como cabeça, né? E eu estaria ali fazendo alguma coisa no campo das artes, de decoração, de alguma coisa assim. Quando acontece tudo isso, me dá uma mudança muito grande, uma guinada. Então, hoje eu sou a cabeça da minha família, eu que tenho que definir, que dá as linhas. Isso é difícil. O ano que passou foi um ano muito duro, uma guinada, né? E eu não estava preparada para isso tudo, como nunca você pode esperar uma coisa dessa que aconteceu, né? Vamos dizer comigo. E eu tive que absorver tudo isso. Desculpe, não estava preparada para tudo isso o quê? Tudo isso, quando você diz, engloba o quê? Engloba a viuvez, tudo, o drama, claro. Engloba também Por a sua último, notoriedade, a sua vida política? Porque você tem que administrar tudo isso, Marília, não é fácil. Vamos dizer, você perde a pessoa que foi seu companheiro durante 14 anos, 13, 14 anos, vamos dizer. Depois você aí assume a cabeça, quem define, quem tem que dar as metas aos filhos, a responsabilidade dos filhos é toda, cabe a mim, né? Administrar você está muito ligada essa a parte eles, de mídia. Apesar das viagens e tudo, vocês estão com uma ligação muito forte? Muito grande. Eu me sinto ausente um bocado dos meninos, né? Pela situação que me puxa muito, né? Eu sou muito requisitada. E até porque, como eu nunca tinha trabalhado, você vai trabalhar, você tem que fixar, mostrar, principalmente no meu caso, que eu estava muito exposta, muito na vitrine, você tinha que mostrar que você estava ali trabalhando, que você não estava como um adorno, uma decoração só, que você estava querendo fazer alguma coisa, que você estava disposta, né? Então, isso requer muito tempo, a mente, o físico e mente, tudo muito voltado para isso. E eu absorvi todas essas coisas todas que foram chegando para mim, né? A nível de Estado, a nível de outros convites, tudo, você vai, depois é que você vai tendo mais, sentando a poeira e vai tendo capacidade de... Complicado. Inclusive, porque eu fico imaginando, você ficou lá na terra, né, de tudo. Fiquei. Você está na terra do PC. Aliás, não sei se você já encontrou com ele, viu? Não. Ao mesmo tempo, você pode ter sido, quer dizer, não estou dizendo que isso aconteceu, mas corria o risco de ser usado como massa de manobra para, vamos dizer, os opositores do Fernando Collor. Você sabia de tudo isso? Você tinha consciência o tempo inteiro disso? Claro, porque foi um fato político, né? Então, eu sabia que poderia ser. E daí que você tem que, numa situação dessa, ter muito equilíbrio, muita precaução, porque ser usada é uma coisa muito ruim. É um sentimento muito... A mim não me agrada, a ter isso, né? ou não? Não, então eu ponderei muito e não quis fazer disso tudo que eu passei uma coisa de uso político, né? Então, não misturei
claro que poderia ter tido esse enfoque, né? Mas eu não misturei. Como é que ficou o caso com a família Collor? Houve alguma aproximação, algum toque, algum reencontro? Como é que ficou a sua situação, inclusive, depois da morte do Pedro, no sentido de negócios mesmo? Que a parte do Pedro ficou como? Como é que ficou isso? Não, o Pedro continua acionista igual Ou seja, você. A Fernanda, no caso. O Leopoldo é minoritário, né? Porque ele já tinha vendido uma parte quando, numa situação aí que aconteceu, anterior a isso. Então, mas é uma coisa que realmente a mim, eu não quero me envolver. Mas você é acionista. Não, eu sou também. Mas aí eu pedi essa parte, eu conto com a colaboração do meu pai, ele me dá uma ajuda nessa parte e realmente eu não quero estar com envolvimento, entendeu? Realmente não. É a família, os meus filhos têm um nome. Os seus filhos compreendem isso? Ou não? Compreendem muito bem. Tudo que se passou, Marília, sempre eu fui muito clara com eles. Daí eu acho dos meus filhos, graças a Deus, estarem bem, calmos, tranquilos, sabe? Porque eu sempre mostrei muito, expliquei e a forma verdadeira, o que era mesmo. Porque até era difícil. Como é que eu ia enganar meus filhos? Eles não são bobos. Está aí a televisão, estava aí o jornal, a imprensa, todo mundo falando. Se não fosse um caso de tanta notoriedade, tudo bem, mas como é que eu podia? Então, eles aceitam, sabe, eu explico tudo. Não tenho raiva, não tenho... Sabe, se tem aproximação, tudo bem. Agora, com a ligação com a família Collor, seus filhos não têm mais nenhuma e não se ressentem disso? Tem uma tia também, a Ana Luísa, que eles têm contato, tudo bem, eu não interfiro, de jeito nenhum. Tereza, houve alguma coisa daquela época que não foi dita, que o Pedro não incluiu no livro, ou que aconteceu depois e que você ainda não contou? Eu acho tão difícil, porque já me perguntaram tanta coisa que eu acho até... Difícil que tenha acontecido alguma coisa que não tenha saído. Nossa Senhora, cascavilha, vai lá e vem cá e puxa, que eu acho até difícil. E o livro eu acho que foi muito claro, né? Foi uma coisa assim, feita por capítulos, de uma forma cronológica, né? Veio desenvolvendo. Acho difícil, até porque é quase possível, eu acho, ter alguma coisa que não foi dita, porque a mídia já buscou tanto, tanta entrevista, em tantas formas diferentes, né? Você, consigo mesmo, não guardou nada aí, não? Ou coisas que aconteceram depois, ou que tenham acontecido recentemente e que tenham relação com isso, não? Não. Então vamos falar de você agora. Qual é o seu estado civil? Solteira ou namorada e de quem? Não, solteira. Você não está com cara de solteira, não. Esse sorriso, tem um sorriso. A minha profissão é observar pessoas, Tereza. Eu perguntei agora para você, você fez assim, eu não vou fazer igual, porque, primeiro, eu não estou de batom vermelho, como é. Não tenho essa cara, esses dentes. Mas é assim, foi assim. Primeiro, a resposta imediata. Ela querendo e esse provocar. sorriso, assim, não. Eu estou contando que você pode usar isso com outras pessoas. Eu estou ensinando para você uma coisa que eu aprendi. Tá certo. Você pergunta, solteira, namorado, a pessoa já começa a rir dizendo assim, não, imediatamente, não para nem para pensar. Sabe por que eu rio? Porque eu nunca vi uma curiosidade tão grande com essa história de se eu estou namorando ou não. Porque você é foco de... Você tem consciência disso, você é centro de fantasias de metade da população masculina brasileira. Você tem, e fora alguma parte feminina também, que nem vamos citar aqui. Você tem alguma dúvida ou não, Tereza? Falando sério. Ai, Marília, que comédia. É verdade. Então é por isso que fica essa curiosidade louca. Eu garanto que já convidaram você para posar nua. Convidaram? Já sondaram essas coisas assim, né? E você acha que tem algum motivo para eu estar perguntando se você tem namorado ou não? Porque não, tá aí, você está no normal, imaginário de todo mundo. Sei lá, como você falou aí, né? Mas você pensa que se eu tivesse um namorado, eu não tinha, primeiro assim, por que esconder, né? Mas você já está pronta para isso. Eu posso namorar, não acho nada demais. Você está pronta para uma coisa dessa já? Claro que... Eu não vejo nenhum empecilho. Eu, como pessoa, estou... Eu não sei não. Quer dizer, eu não sei se existe algum empecilho ou não. Se você, com essa sua notoriedade, de repente, já não tem mesmo umas arestas, umas coisas para parar aí antes de tornar público uma coisa dessa. Não, eu digo, é difícil, às vezes, a pessoa, quando se chega assim, vamos dizer assim, pensar e pensa na imprensa, que vai atrás, que não sei o quê, que vai ficar... Porque é complicado, né, você lidar com isso, até porque... Sempre, se fosse do lado masculino, as mulheres sempre aceitam, mas sendo a mulher, você sabe que é difícil. Você é uma pessoa que está aí em evidência na mídia, você sabe que qualquer coisa que você faça também vira notícia, não vira?
vira imediatamente. Eu lidei muito mal com isso durante muito tempo, até o dia que eu não me importei mais. Agora tem um preço não se importar mais, claro. Que eu não sei se você consegue pagá-lo, porque você ainda trabalha com o governo, que eu acho que é uma coisa mais complicada. Como é que foi sua passagem pela Secretaria de Turismo de Alagoas? Como é que foi essa sua investidura de embaixatriz das Alagoas? Olha, eu fiquei muito lisonjeada, né, quando fui convidada para um cargo de secretário de Estado, que é uma coisa séria, né, e num estado onde a natureza, o turismo deve ser a grande alavanca, né, social, econômica. E foi muito importante para mim isso, e eu acho que enriqueceu muito a mim como pessoa, né, e experiências e tudo mais. Agora, chegou um momento que ficou difícil, porque o cargo estava se resumindo a titular da pasta, e aí é que é difícil, porque... Titular da pasta, você quer dizer só uma posição de fachada, é isso? Não, vamos dizer, tudo corria em função da minha pessoa. O Estado, pelas dificuldades financeiras, não tinha capacidade de investimento em implementação de projetos. Então, o que aparecia era porque eu ia buscar uma parceria, é porque eu corria atrás. Essa diferença, isso aí é difícil você lidar com isso, porque o espaço dentro não havia um planejamento de marketing, então, vamos dizer, o espaço que o Estado apareceu dentro da mídia foi todo por intermédio do espaço que me dão, que eu revertia sempre dirigido para Alagoas, para as belezas, porque realmente eu faço, e até hoje, independente de cargo, eu sempre disse isso, não era a função, eu quero e adoro o meu estado, acho que tem tudo a ver, sabe, para você visitar, é lindo, tenho o maior carinho, quero que o estado desenvolva todos os setores. Você vai se candidatar à prefeitura? Não. Isso é certo? Não vou ser candidata à prefeitura. Você tem outros planos políticos, não? A cargos eletivos? Ou não, no momento não. No momento não. No momento não. É isso que você está dizendo? No momento, você continua não. Na fundação? Continuo na fundação. Aí Fundação a cuida Fundação do Teatro Deodoro, pois é. E aí, junto aí, a fundação foi o meu primeiro cargo, era realmente o que eu tenho mais afinidade. E a construção, a reforma do teatro estava parada por problemas de licitação e tudo mais, houve problemas na gestão anterior. E aí, nesse momento que o governador prioriza e vai destinar o recurso para finalizar, porque é um caos, uma cidade como Maceió não tem um teatro, é o único. E aí, o que é que acontece? Agora eu vou destinar minhas energias para a conclusão efetiva do teatro. Já fiz muito. Você vai candidato a Senado ou deputado? Você está achando eu com um discurso aquele de política? Não, eu estou pensando naquele no momento não, eu conheço. É outra coisa que eu aprendi a observar em quem faz política também. No momento não, quer dizer, daqui a 1, 2 semanas, 3 semanas, a ideia pode ser outra. Você me perguntou se eu era candidata a prefeita. Foi. Prefeita, eu disse a você que não. As eleições, as próximas, tem cargo majoritário de prefeito e os outros na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Então, eu não vou ser. O futuro a Deus pertence. Eu posso lá prever daqui a 3 anos o que vai passar por aí, daqui a né? 3 anos ela é candidata. A resposta é essa. Tereza, Oi. Qual o seu futuro e qual o futuro da mulher na sociedade? Meu futuro, eu espero que seja o melhor possível, né? Mas é difícil prever. Eu estou querendo... Eu falei agora há pouco que no ano anterior foi um ano de muito aprendizado, qual eu absorvi todas as informações, e agora eu estou tentando selecionar o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha vida, para os meus filhos, para a minha situação. Você não pretende sair de Alagoas? Não, de Alagoas eu quero sempre ter um vínculo forte com o Ter Estado. um vínculo, mas você eventualmente pode Por mudar... exemplo, eu tô com esse projeto, então eu continuo no teatro, quer dizer, um objetivo grande meu agora de vida é a conclusão do teatro, entregar essa casa de espetáculo que é linda para o povo alagoano de volta. Então o seu futuro é esse? O meu futuro está uma interrogação. E o da mulher brasileira? O da mulher brasileira, eu acho da que mulher da na mulher sociedade. comum na sociedade, né? Eu acho que a mulher, de uma forma inteligente, sutil e com capacidade, vem conquistando muito o espaço dela. Então eu acho que já tiveram vários obstáculos, várias barreiras que a mulher conseguiu ultrapassar. Hoje ela tem uma situação muito mais favorável a ela,
dentro de todos os campos, inclusive da política, né? A mulher tem ocupado um espaço grande. E eu acho que não é gritando, nem uma coisa com muita violência, exatamente, agressividade, que ela vai conquistar mais o seu espaço. Eu acho que uma das coisas que a mulher tem que explorar é a sua parte de sutileza, de inteligência, para conquistar o seu lugar dessa forma que eu acho que é a mais brilhante. Eu acho que a mulher brasileira é uma mulher muito forte e que já passou tantos problemas e que ela está conseguindo galgar isso tudo. O que a gente espera é que o país tenha realmente uma situação econômica de mais estabilidade, né, social, que o social seja uma coisa mais abrangente, né, que a gente conquiste esses espaços também, né, porque não adianta, né, você galgar tanto e vamos dizer, existe uma classe imensa de mulheres que está sofrendo e na marginalidade, né. Estar na moda, o que é isso para você? Em que sentido você fala? O que lhe vem à cabeça? Eu acho que estar na moda não é você estar no que está na vitrine da loja. Estar na moda, eu acho que é o que lhe vai bem dentro de um conceito atual e moderno, de uma, vamos dizer, junto com uma praticidade. Então, eu acho que, para mim, estar na moda é isso. Eu não sou uma pessoa de seguir exatamente tudo que a moda diz. Eu acho que cada corpo pede uma roupa, né? Então, a moda, ela precisa vender o consumo, né? Então, ela precisa lançar coisas diferentes. E você não pode se dar também ao luxo de estar toda hora comprando moda, né? Então, para mim, isso é uma questão de moda no vestir, né? No usar. E estar na moda pode ser uma coisa tão ampla, né? Estar na moda a internet, estar na moda, às vezes, Você botou Alagoas na internet, né? Eu botei. O Estado entrou, foi justamente o último projeto que eu viabilizei para o Estado. Volto a ressaltar, sem ônus para o Estado, né? Foi tudo, vamos dizer, não é doação, mas foi conseguido, né? As empresas viabilizaram isso e me senti bem de deixar o Estado com um passo à frente na modernidade, vamos dizer, na moda. Sobre o feminismo, qual a sua opinião? Eu não sou a favor de um feminismo radical. Eu agora mesmo estava falando da forma da mulher, eu acho que ela não precisa ser agressiva nisso, nada disso. Eu acho que a mulher, até o contrário, tem que manter o seu jeito feminino e conquistar seu espaço muito mais inteligente, muito mais sábio dessa forma. Um assunto controverso de mulher, aborto. Contra, a favor, por quê? Olha, eu acho que isso está muito dentro da consciência de cada um. Eu acho que a mulher tem que ter o livre-arbítrio de decidir, porque é uma coisa que ela vai gerar, que ela que vai ter responsabilidade, porque quem arca com o filho não é nem o pai, nem o Estado, é a mãe. Qualquer situação, eu acho que é a mãe é que é a pessoa que... Então, eu sou a favor de cada ser humano decidir por si próprio. Política, você está política total. Essa foi a resposta mais política que eu já vi. Você já pensou? Você acha? Foi. Mas olha, mas não, é só me diga, agora eu vou inverter aqui, vou inverter. Não, é só um reconhecimento. Você, o que você acha? Não, aqui ninguém vai inverter, a política não vai usar o meu espaço. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. O programa Aquela Mulher entrevistou hoje Tereza Collor.